verdade, o evangelho é a grande confissão. Então, a gente precisa aprender o que confessar, porque não podemos... Ele diz, tudo que disser, lhe será feito. Então, tudo que você confessa. Amém? Assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é meu ajudador. Não. Então, se você acredita que Deus vai te ajudar, que Deus é teu ajudador, você não teme. A gente teme porque não confia. Quando a gente confia, a gente não teme. Por isso que eu diz, não temos, não temas. 366 vezes na Bíblia diz, não temas. Porque a hora que você tem medo, pastor, não sei, eu estou com medo. Esse medo mostra que você não está realmente confiando naquilo que Deus falou, né? Aí você vai meio que esfriando, meio não sei o quê, e vai não sei o quê. Conversei com esse dia com a irmã aqui na igreja, né? Ela falou, pastor, eu vinha 3, 4 vezes por semana na igreja. Pastor, minha vida ia muito. Aí na época da pandemia, né? Foi na época da pandemia, ela disse, pastor, por causa da pandemia a gente acabou falando assim, não, a gente vai começar a ir só 2 vezes por semana, que a gente economiza um pouquinho. Estava um pouquinho apertado financeiramente, mas pastor, estava tudo tranquilo. A gente pensou assim, se a gente for menos, a gente vai guardar um pouquinho mais, vai gastar menos, vai sobrar mais no final do mês. Às vezes quando a gente pensa isso, né? Não, pastor, se eu não der uma oferta, se eu não dar um dízimo, se eu não fizer isso para Deus, no final vai sobrar um pouco mais, né? E ela disse, pastor, eu fiz isso. Comecemos, em vez de vir 3 vezes por semana, que a gente estava vindo, estava sendo abençoado, nós tínhamos prosperado, né? Mudado de vida, inclusive. Mas daí começamos aí, em vez de 3, vamos fazer 2. A gente gasta menos gasolina. E ela disse, pastor, comecemos a vir 2. Mas a coisa apertou um pouco mais. Em vez de a gente, aí falou assim, então vamos fazer o seguinte, por enquanto, né? Foi na época da pandemia, a gente vai só nos domingos. Resultado, a fé foi caindo, disse, pastor, tudo que a gente foi... É que a gente tinha economizado gasolina, a gente gastou com remédio, gastou com outras coisas. Pastor, nós quase quebramos. Sempre que a gente fica com medo, a gente deixa de andar. O justo vive pela fé. Pastor, se eu começar aí, não vai... Se você buscar Deus e isso te prejudicar, então Deus não é Deus. Guarda isso no teu coração. A Bíblia diz que busca o Senhor, nada tem falta. Você não tem que ir pela fé. Pastor, se eu for 3 vezes, vou gastar mais gasolina, não, eu vou ir e não vai mais faltar na minha vida. Às vezes a gente erra na hora de agir, né? A gente começa a dizer, não, pastor, se eu for assim, eu estou gastando muito e vai estragar o carro e... Aí você começa a agir por medo. Aí você já não serve mais a Deus. Quando a gente serve por medo, a gente não serve. O justo vive pela fé. Fé é o quê? Deus, eu vou buscar Deus e nada vai faltar na minha vida. Deus vai me prosperar, o carro não vai estragar, a gasolina não vai faltar, né? Eu vou lançar a rede, vou pescar. Pedro sozinho, uma miséria tremenda. Começou a servir Jesus, o que fez? Pedro, pega teu barco e me serve. Pedro começou a servir Jesus, 2 barcos cheios de peixe, transbordando. Quando você começa a dedicar tua vida para Jesus, teu barco transborda, pode ter certeza disso. Deus nunca vai tirar da gente. Tudo que você faz para servir Jesus é muitas vezes multiplicado. Jesus diz, tudo que você fizer, presta atenção, por amor a mim, por amor ao evangelho, nesta vida 100 vezes mais. Então nunca pense que você vai estar gastando para vir na igreja, estar gastando, tirando o dízimo da oferta. Não, pastor, porque aí, não, eu estou fazendo para Jesus. A gente começa a receber as coisas de Deus e começa a achar que tem que guardar para a gente. Não, eu tenho que usar o que Deus me deu para glorificar o nome dele. Aí Deus te dá as coisas e você começa a frear, né? Você faz como Saul. Deus ungiu Saul para ser rei. Ele começou a se apegar com o reinado, começou a viver para si e começou, em vez de fazer o reinado para Deus, em vez de cuidar daquele povo, levar aquele povo a adorar a Deus, ele começou a trazer o povo para si e começou a se afastar de Deus. Perdeu tudo. Se ele tivesse, como rei, tivesse servindo a Deus, ele podia ter reinado todos os dias da vida dele, feliz e abençoado, né? Não teria problema nenhum. Mas quando a gente começa a recuar, a coisa começa a complicar. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso aqui é uma coisa que falou muito no meu coração, né? A gente, tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus, tem um propósito por trás, né? A gente às vezes, né? Por exemplo, se você pede, pastor, eu posso prosperar?
A prosperidade é um dom de Deus, mas tem que ser para a glória dele. Qual o problema? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é quando a gente começa, em vez de pegar aquilo que Deus dá para a gente, em vez de a gente usar para a glória dele, para Deus ser glorificado, para as pessoas ser salvas, para as pessoas ser... Em vez de a gente usar tudo que Deus nos dá para a glória dele, a gente começa a sair fora, a gente começa a perder o foco. Né? Se você for ver na Bíblia, todas as pessoas que focaram na glória de Deus, todas as pessoas que deram glória a Deus, né, permaneceram naquilo, nunca foram derrotados. O segredo é isso. Pastor, mas se eu ficasse bilionário, se é para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Agora, quanta gente que ganha dinheiro e se afasta? Por quê? Porque o foco não é a glória de Deus. Se o foco for a glória de Deus, você nunca vai se afastar. Você prospera, eu estava vendo esse dia, né, um jogador, não sei se ele é da Nigéria, da África lá, né, e ele falou uma coisa interessante, né, ele vive uma vida simples, ganha dinheiro, ganha muito, mas ele vive uma vida simples. E ele falou assim, olha, se Deus me deu, olha o que ele fala, se Deus me colocou, me deu esse talento de jogar, e eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso usar isso para ajudar meus irmãos. E ele faz isso, ele vai lá, ele tem vários programas sociais, prega para muita gente, mantém várias igrejas, faz um trabalho excelente, ganha muito, mas tem uma vida tranquila. Ele disse, olha, não me falta nada, eu tenho um bom carro, né? Eu não tenho um carro de luxo, mas tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, e o resto que eu ganho, eu ajudo a obra, né? E é tão bom. Se todo mundo tivesse essa visão, como seria bom esse país, como seria bom nossas vidas, né? Então muitas vezes a gente acaba perdendo o foco. Para que você foi abençoado? Se não for para a glória de Deus, está perdendo foco. Aqui ele diz, né? Tudo que você faz, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entenda o seguinte, nós somos chamados para ser servos. Eu, você. Por isso que eu sempre tomo muito cuidado. Para né? Você fala, pastor, por que o senhor não manda nós fazer isso? Porque você não é meu servo. Você não é servo da Igreja da Graça. Você é servo de quem? De Deus. Então, cada um que foi chamado, seja para ser obreiro, para ser dizimista, para ser um ofertante, para ser uma coluna, para ser um patrocinador, para ser um evangelista, para ser um obreiro, seja o que for, faça tudo para a glória de Deus, sabendo que você vai dar conta para Deus. Pastor, será como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? Diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus e nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então a gente tem que andar de uma maneira que não escandalize, andar de uma maneira que não traga problemas. Em vez de ficar contendendo, fulano, não sei o quê, você não foi chamado para julgar o irmão, você foi chamado para glorificar o Senhor. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que se tiver 10 pessoas que servem a Deus de verdade, por amor dos 10, Deus poupa a cidade toda. Imagina quanto livramento a gente pode trazer para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, se nós tivermos pessoas que andam certo com Deus. A luta vem e passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Quer falar de alguém? Fale de Jesus. Melhor coisa que tem. Enquanto tem uns que falam mal, xingam, brigam, quer conversar, a melhor conversa que tem, converse sobre Jesus. Fale de Jesus. Fale da obra, fale da palavra, fale o que Jesus está fazendo. A irmã sexta-feira que eu tive 5 anos sofrendo, 5 anos foi curada aqui na hora. Eita, é tão gostoso ver Jesus operando, É tão bom ver isso. 5 anos sofrendo, uma ação, pastor, saiu tudo, glória a Deus, foi 2 pessoas na verdade, eu não lembro, mas foi, que coisa maravilhosa. Quer falar, fale coisa boa. Então ele diz, nós temos que portarmos de maneira que não venha trazer nenhum tipo de escândalo, nem para sua família e nem para a família de Deus. Só que às vezes, enquanto a gente vai deixando, às vezes uma família tem tudo para ser feliz, mas aí sempre tem uma pessoa no meio que gera polêmica, E o triste é quando essa pessoa é crente. Conversei esse dia com a pessoa e disse, pastor, minha sogra, pastor, é crente desde que conheço por gente. Mas pensa uma cobra que é, Se mete na vida da família e vai lá e tenta ajudar o filho, mas quanto mais tenta ajudar, mais atrapalha. O que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, deixa seu pai e sua mãe e vai criar uma família com a sua esposa. Pare de se meter na vida dos filhos. Se você não pode ajudar, se você vê, peraí, está atrapalhando o casamento. A família é o quê? É marido, esposa e filhos.
Filho cresceu, não sei o quê, ó, tu já cresceu, tá vendo? Então cuida da tua vida e cuida da minha. Por quê? Porque a sua casa é diferente da minha. Se eu quiser mandar na sua casa, vai dar problema, porque eu tenho um jeito de viver, você tem outro. Sua mãe tem um jeito de viver, você tem outro. A nora tem um jeito diferente de cuidar da casa do que a sogra. Cada um tem um jeito diferente. Então, mas eu criei meus filhos assim. Graças a Deus. Deixa ela criar do jeito dela, né? Isso fica muito mais fácil quando a gente entende isso. Eu vi que a maioria das vezes não é maldade. Não é maldade. A gente quer ajudar, só que muitas vezes tentando ajudar está atrapalhando, né? Tem que deixar. Pastor, e se fizer errado? Quem já errou aqui? E está vivo. Está vivo. Se der para dar um conselho para não errar, amém? Mas tem coisas que você vê que você não está ajudando. Então, se não dá para ajudar, o pastor vai errar. Se você fizer isso, vai dar isso. Mas então tá bom, deixa aí, né? Ela vai cometer um erro, 2 erros, depois vai aprender. Pastor, mas essa não aprende, então o problema é dela, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente não consegue mudar a vida de todo mundo, a gente até quer. E eu digo, se você puder ajudar para melhorar, amém. Mas se você vê que está atrapalhando, sai fora. Não traz escândalo, cuidado com isso. Cuidado, né? Não se mete na vida dos outros. É uma coisa que se você puder cooperar para melhorar, joia. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer para ajudar, para melhorar. Não deu? Deixa lá. Porque às vezes a gente querendo ajudar, atrapalha. Você já teve isso na tua vida. É triste isso, né? Por isso que eu sempre tomo muito cuidado. Eu nunca obrigo ninguém a vir na igreja, eu nunca obrigo ninguém a ficar. Pastor, eu não falei, você é servo de quem? De Deus. Você vai dar conta a Deus. Cada um dá conta de si mesmo. Deus te deu uma missão, Deus te deu uma chamada, Deus te colocou no lugar, você vai dar conta. A Bíblia diz que nós temos que obedecer à doutrina que fomos entregues. Quem nos entregou, quem nos colocou no lugar foi Jesus. E ele vai te cobrar. Pastor, mas Deus me chamou para ser obreiro, mas eu não sou obreiro. Você vai dar conta disso. A quem é dado, tudo que Deus dá, Deus cobra. Cada um de nós recebeu de Deus o seu chamado, a vez que Deus dá. Então, a partir do momento que Deus dá, nós vamos prestar conta do que recebemos dele. O que é talento aqui? Talento você pode colocar, pode ser financeiro, pode ser o que Deus dá, a sabedoria que Deus te dá. Qual é o teu talento? O que Deus... Pastor, Deus me deu sabedoria assim para mexer com as redes sociais, para não sei o quê. É para você usar isso a favor do reino. Às vezes nós estamos com deficiência na igreja porque Deus deu um talento para você que você não está usando em prol do reino, né? Então a gente tem que entender. Pastor, eu sou pedreiro, sou isso, sou aquilo. Você tem que procurar usar o talento que Deus te deu para glorificar o nome do Senhor, para ajudar, para ser útil, né? A gente às vezes você tem, pastor, eu tenho facilidade de orar, então você tem que usar isso em prol da igreja, em prol da tua família, a gente tem que entender, usar o que Deus nos deu para a glória dele, porque um dia nós vamos dar conta disso. Se você for ver todos na Bíblia que receberam alguma coisa, prestaram conta disso mais tarde. Isso é um fato. Então, no final, ele vai dizer, lançai o servo inútil nas trevas. Pastor, qual é o pecado dele? Ter recebido de Deus e não usado para a glória dele. É forte, não é? Então, muitas vezes a gente vai, pastor, não, cada um, conforme Deus te deu, peraí, Deus, eu sou mais forte nessa área, então vou fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá os talentos conforme a necessidade na casa do Senhor. Por isso, tomo muito cuidado com as decisões que eu tomo. Às vezes me dá vontade, eu falo, não, peraí, primeiro eu vou orar, Deus, é ou não é? Eu vou ou não vou? Davi nunca ia sem primeira direção da... Por que Davi sempre vencia? Porque ele nunca ia onde... Ele sabia lutar, mas ele não ia lá lutar. Ele falou assim, Senhor, o Senhor vai comigo? Davi, pode ir que eu vou com você. Aí ele ia e vencia. Ele não ia, ele mesmo sendo um guerreiro, sabendo lutar, ele não ia. A gente tem que entender. Mesmo, eu sou pastor mais de 25 anos já cadastrado. Só que, mesmo assim, não tem um dia que eu subi esse altar que eu digo, hoje eu sei. Não sei. O que eu recebo, eu dou. Como diz o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor, tenho vos dado. O que diz em Malaquias? Trazer o dia uma oferta na minha casa e eu vou te abrir no céu, eu vou te abençoar com bem sem medida. Eu vou te abençoar para você ter condições de cuidar. Deus nos dá a bênção para nós podermos... Me lembro até de um caminhoneiro, que ele trazia arroz, tinha um negócio de cereja de descascar arroz lá perto, do lado da igreja, ele ficando do outro lado tinha uma empresa, né? E o caminhoneiro parou na frente do caminhão carregado de arroz,
E ele com lágrimas nos olhos entrou na igreja, que era pequenininha, entrou na igreja, pastor. Rapaz, Deus estava me incomodando. Deus estava me incomodando para trazer meu dízimo e minha oferta aqui hoje. Eu falei, não, mas na verdade está não, não, pastor, você não está entendendo. Eu estava vindo lá para cá, eu não estava nem pensando nisso, eu estava lá pensando na entrega, nas coisas, e uma voz falou claro no meu coração, separa teu dízimo da oferta e leva lá para aquele pastor que está precisando lá para cuidar da casa. E ele trouxe, pastor, eu falei assim, ele até falou assim, pastor, esse mês eu vou ficar sem Santa Ceia. Eu falei, como assim? É porque na minha igreja, se eu não devolver o dízimo, eu fico sem Santa Ceia. Pastor, mas eu vou ficar sem Santa Ceia, mas vou ficar feliz do mesmo jeito, porque obedecer a Deus é melhor. Quem Deus usa para abençoar, isso tanto faz. Eu estou fazendo a minha parte, e Deus vai usar outras pessoas para fazer a parte dele, acabou. Quem é o servo fiel que o Senhor colocou sobre sua casa? Olha como é fiel. A Bíblia diz que quem coloca, quem faz é Deus. E quando a gente entende isso, a gente faz. Quem está no comando da nossa vida. Bom é que você não precise cair. É bom você aprender com os conselhos. É bom você aprender com a palavra. Mas se você não aprende um jeito, Deus corrige quem ama. Está lá. E diz mais assim, Deus açoita. Você quer levar um açoite? Quem levou açoite quando era pequeno? Quer levar depois de grande? Acho que não, é ruim. É ruim. Como diz o missionário fez essa ação, fala para Deus, eu não quero que o Senhor me dê açoite não, se eu estiver errado, fala comigo que eu vou ouvir, eu vou mudar, fala comigo, não precisa dar açoite não, só fala comigo que eu já rapidinho já mudo, e a gente tem que entender isso. Se a gente não faz por bem, não é que Deus quer o mal, é que Deus sabe que se você pega o caminho errado, você vai acabar no lugar errado, e Deus não quer que você se perca, Deus quer que você encontre a salvação. Olha o que diz aí, Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Presta atenção, não tem servo de Deus que não seja fiel. Não tem como você servir a Deus e não obedecer a Ele, não tem. Quem é o servo fiel e prudente? Que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Então, a gente precisa entender que quem coloca nós para dar sustento é Deus. Deus me colocou para dar o sustento da palavra, para orientar, para orar, para interceder. É minha parte. Cada obreiro foi chamado com um propósito. Cada um tem seu chamado e a gente tem que entender para que você foi chamado, para que Deus te colocou, aonde Deus te colocou. A gente às vezes quer escolher. Não, pastor, eu prefiro ir ali, eu prefiro ali. Eu não tenho preferência. Eu tenho que obedecer a doutrina que foi entregue. Quem me colocou foi Jesus. O que tem de gente sofrendo hoje porque saiu do seu lugar é brincadeira. Às vezes, em quando a gente fica sabendo, pastor, eu estava ali, pastor, estava tudo funcionando. Aí vai e quebra a cara. E quebra. Nesses 25 anos, eu nunca vi alguém sair da vontade de Deus, sair daquilo que Deus falou e dar certo. Não vi uma até hoje, não vejo. Se Deus chamou, pois quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Vamos lá um pouquinho para frente. O que acontece com ele? Bem-aventurado aquele servo, abençoado, feliz, que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Feliz e abençoado aquela pessoa, aquele servo, quando Jesus vier encontrar você fazendo o que ele te mandou. Ele quer te encontrar fazendo exatamente. Se Deus chama você para ser um obreiro, ele encontra você sendo um obreiro aprovado, fazendo o que Deus chamou. Quando Deus me chamou para ser pastor, colocou no lugar. Eu sempre falo, quantas vezes eu tive conflitos, às vezes até com a minha família, com a minha esposa, situações. Por quê? Porque às vezes, tem cidades que a gente tem dificuldade. Por exemplo, lá em Joaçaba, minha esposa não se adaptou na cidade no começo. Uma dificuldade ali, E aí minha esposa falou assim, pede para trocar. Eu falei, não vou pedir. E quem me colocou aqui foi Deus. O que eu fiz? Eu fui pro joelho, falei, Senhor, o Senhor me colocou aqui. Eu falei assim, Deus, eu não tenho problema em ficar ou sair. O Senhor tem que conversar com ela, para ela estar do meu lado. Ponto. Mas muitas vezes acontecem essas coisas, a gente não gosta. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, assim. Deus deu um chacoalhão nela, ela voltou e a vida continuou. Chega um dia que ela entrou no carro e disse, eu vou embora, quer ficar, fica sozinho. O que eu fiz? Eu fui pro joelho, Deus, eu não vou sair da posição. O Senhor me chamou aqui, eu sou o cabeça da casa, eu sou o sacerdote da casa, eu não vou recuar. O Senhor vai ter que trabalhar. Se o Senhor me colocou aqui, ou o Senhor me muda, ou o Senhor muda ela. Eu não sozinho, eu tenho aqui. A gente tem que entender, o diabo ele quer tirar, e às vezes ele usa alguém, uma situação, para tirar você, para roubar a tua bênção. Às vezes Deus tem um propósito grande, mas daí como ele não consegue chegar direto a você, ele usa quem está perto. Não é que a pessoa seja ruim. Lembra de Jó?
Ele tentou de todas as maneiras com ele. Aí quando ele viu que direto com o Jó não dava, pensou, vou usar a mulher dele. Talvez dê, né? Tu ainda mantém tua fidelidade, amaldiçoa Deus e morre. Tu tá falando uma doida. Você não percebe não o que tá falando? E se ele desse ouvido ao que a mulher falou? Você já pode pensar? Lembrando que naquele momento a vida de Jó estava uma desgraça. Ele tinha perdido tudo, situação feia, doente, do alto da cabeça para os pés, a coisa estava feia. Mas mesmo a coisa estando feia, ele não deixou o seu lugar. Ele não abandonou a sua vida. Ele não deixou. Mesmo passando por lutas, eu sirvo o Senhor Jesus. A gente tem que entender que às vezes tem momento de luta, tem momento em servir Jesus, tem momento que você tem que ir para o deserto. Jesus foi para o deserto. Não é para você fazer casa, não é para você fazer morada no deserto, não, né? Deserto é só você passar. É alguma coisa que você tem que aprender. Jesus passou pelo deserto. Agora, passar é normal. Viver no deserto, não. A Bíblia diz, só os rebeldes habitam em terra estéril. Quem mora no deserto é rebelde. Cristão passa pelo deserto para entrar na terra prometida. Em nome do Senhor Jesus. Então, entenda o seguinte, passar por luta é normal. E às vezes a gente tem, mesmo servindo Jesus, a gente passa por algumas situações. Passa até para testar nossa fé. Diz, quando fores provado, te mostra provado. Para depois receber a coroa. Depois de você ter feito a vontade de Deus, permaneça firme para você poder receber a promessa. Então a gente faz a vontade de Deus, depois a gente recebe a promessa. Mas às vezes quando a pessoa faz a vontade de Deus, aí não fica firme e acaba perdendo a promessa. Então ele diz, bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier, o encontra servindo assim. Como é que eu quero estar quando Jesus chegar? Eu quero estar exatamente onde Ele me colocar. Pastor, mas vai ser uma igreja grande ou pequena? Eu não sei, eu só sei que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Porque o lugar que eu sou feliz é onde Deus quer que eu esteja. Quem é o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu? Portanto, comais, bebais ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu digo para você, sem medo de errar, se você não quer cair, esse é o caminho mais acertado ou mais certo. Se você pegar a tua vida e endireitar ela para tudo, ninguém segura a gente, ninguém pede a nossa vitória. Faz tudo. Você prospera, Senhor, para a glória do teu nome. Você vai estudar, mas isso é para a glória de Deus. Eu já vi pastores, foram estudar e hoje não estão mais na obra. Por quê? Foram estudar. Eu Jaraguá, na época, estava auxiliar ainda, né? Na verdade, é obreiro, estava entrando na obra. Pastor grande, né? Faculdade de para ser advogado. É errado? Não é errado. Não é errado nenhum. Com ele, eu falei assim, mas por que você fez faculdade? Do nada, perguntei para ele, por que você fez faculdade, tá fazendo faculdade? Ele falou assim, ó, porque se um dia não der certo na igreja, eu falei para minha esposa, já era. Plantando uma semente, amanhã, e não deu outra. Um ano depois, saiu, jogado. Até a sexta barra está pedindo. Vai trocar agora, né? Uma vez falaram para o Billy Graham, quem já ouviu falar do Billy Graham? Ele estava lá grande, prosperando, assim, né? Pregando para muita gente. Aí falaram para ele assim, ó, Billy Graham, você não quer ser presidente? Eles queriam botar ele para ser presidente. Ele falou assim, ó, rapaz, não me rebaixa não, eu vou deixar de servir a Deus para servir o homem? Você está louco da cabeça? Pirou na maionese? Não é? Poxa, você vai deixar de honrar a Deus para servir o homem? Não, nós estamos servindo a um Deus vivo, o Criador do céu e da terra, a glória dele. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Pastor, eu ganho muito dinheiro, eu ganho isso glorifica a Deus? Não, então tá jogando tudo fora. É besteira. Quanta gente que ganha bilhões e vai passar a eternidade no inferno. Quanta gente que tem muito, mas não usa nada para glorificar o Senhor. O que adianta? Tem gente que ganha pouco, que honra mais a Deus do que gente que ganha muito. Não estou falando aqui, não estou condenando ninguém, mas eu cobro muito isso de mim. Né? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu queria ser regional. Eu falei, eu queria não. Você não sabe o preço que custa. Você quer sair 5 da manhã e voltar 10 da noite? 25 anos, eu nunca tirei 15 dias de férias. Às vezes tirava 5 dias. Ano passado eu me fazia 10 dias. Eu falei assim, vai, meu obrigado. Mais 10 dias, 5, voltei para fazer o culto sábado, domingo e voltei mais 5. Mas não é um peso para mim, é honra. Eu não faço isso porque eu sou obrigado, eu faço isso porque foi me dado esse privilégio. O apóstolo Paulo falou assim, ó, foi me dado pregar o evangelho. E ai de mim se eu não fizer isso. Ai de mim se eu não cumprir minha chamada. Ai de mim se eu receber um talento e não multiplicar. Ai
de mim. Cuidado. Se Deus te chamou, você sabe dentro de você. Você sabe, é que a gente às vezes não dá atenção. Uma coisa que aprendi com o Espírito Santo é que diz que o Espírito Santo não vive contendendo com o homem. Às vezes Deus chamou você para ser obreiro, Deus chamou você para fazer algo, Deus já falou com você. Aí você fala, não, o Espírito Santo fala, eu não vou ficar contendendo não. Se não quer, não quer. Vou chamar outro. Ele não contende. O Espírito Santo, ele ensina. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Mas ele não ensina quem não quer aprender. Numa sala de aula tem, vamos lá, 50 alunos, um exemplo. O mesmo professor, a mesma matéria, a mesma escola, tudo igual. Uns tiram 10, outros tiram 0. Tem ou não tem? O problema não é professor, então. Se o problema fosse o professor, ninguém tirava nota boa. Quando todo mundo tira nota ruim, aí provavelmente o professor tem alguma culpa. Agora, se alguém está sendo abençoado, não para trazer para a igreja, se alguém está sendo abençoado, pastor, tem que estar sendo abençoado. Então a culpa não é da igreja, a culpa é de quem não está aprendendo. Se a gente está vendo a gente sendo curada, tem gente sendo salva, gente sendo liberta, gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente se levantando, gente sendo... Poxa, se tem gente sendo abençoada e eu não, então a culpa não é da igreja, a culpa não é do que está sendo ensinado, a culpa é minha que não estou pegando o que é meu. Examine, não fique culpando os outros, é muito fácil. O maior erro do ser humano é culpar os outros. Não, a culpa é da igreja, a culpa é do fulano, a culpa é não sei o quê. Não. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus não é injusto. Estava ontem, essa semana, falando com o pastor Laí. O pastor Laí, anos atrás, foi uma coisa muito forte. Eu estava numa reunião de pastor, e o pastor fazia um dia inteiro de reunião, né? Ele começava de manhã cedo, eu fazia terça-feira. Ele começava às 8 da manhã e até meio-dia. E meio-dia a gente almoçava uma coisa correndo e voltava de tarde, ficava o dia todo na reunião. Ele passava, né? Ele ensinava tudo. E aí um dia ele está no intervalo, ele começava às 8, aí perto das 10 ele fazia um intervalo para ir no banheiro, quem quisesse ir. Eu fiquei lá sentado, ele estava assim na frente, estava sentado bem no primeiro banco, sempre gostei de sentar perto para não perder nada. E aí o pastor, não, né? Ele foi lá, ele estava esperando o pessoal voltar. Do nada, ele olhou para mim assim, nunca esqueci. Deus usou ele de uma maneira forte. Ele olhou para mim, eu estava assim, eu estava sentado na frente, ele olhou para mim assim, ó. Se Deus quiser te abençoar, eu não consigo atrapalhar isso. Acabou. Se Deus te abençoar, como é que eu vou atrapalhar? Não tem como. E eu fiquei pensando nisso e falei, meu Deus, como isso é verdade. Se Deus te abençoar, quem é que vai pedir? Ninguém pede. Agora, se Deus não quiser te abençoar, quem é que vai conseguir? Lembra de Samuel? Senhor, você tem que abençoar a saúde. Eu falei, Samuel, para de orar que eu não vou atender isso não. Acabou. Se Deus falar que não, acabou. E se Deus falar que sim, também acabou. A palavra final é dele, não é do pastor. Então a gente tem que se consagrar, tomar cuidado para a gente não sair daquilo que Deus nos chamou. Porque muitas pessoas podiam estar muito adiantadas, mas acabaram deixando. Pouquinho para frente, Lucas 13:6. Lucas 13:6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantado em sua vinha. Foi procurar nela fruto e não o achando, disse ao vinheteiro, né? Aquele que cuida da vinha, né? Que cuida da lavoura. Eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Vamos lá. O que tem de igreja ensinando que não precisa fazer nada é triste, tornando as pessoas inúteis na obra do Senhor. Tristeza isso. Toda vara que está em Jesus não dá fruto, ele tira. Limpa todo que dá fruto, que dê mais ainda. No reino de Deus não tem como dizer. Não, pode ter um momento que você descansar, tem um momento de descanso, tem. Mas tem um momento que você está na hora de você começar a assumir o teu papel. Ele diz, 3 anos eu procuro fruto nessa figueira. Ela não dá fruto? Pode cortar. Para que essa figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Se a gente não prestar atenção, chega uma hora que a gente é cortado. Não é pastor não, é Deus. Porque a obra não é do pastor, a obra é de quem? Por isso que é bom a gente aprender, né? Faz o seu melhor. Vai buscando a Deus. Eu sempre converso, né? Aquele irmão lá em Joaçaba, estava uns 20 e poucos anos na igreja. Pastor, eu já fui curado quando cheguei na igreja de câncer e tal. Ele era para ter morrido, um câncer pesado, tinha tomado o corpo dele todo, câncer pesado. E aí o médico mandou ele para cá, tal, ele assistiu um missionário, creu, foi curado. E ele sempre dizia, quando a igreja graça vir para cá, eu vou na igreja. Né? Enquanto isso ele estava servindo para a TV e tal, beleza. Aí começou, a igreja abriu, ele começou a ir. Meio assim, quando eu cheguei lá, ele ia, mas ia às vezes em quando, porque tinha, às vezes tinha um problema, né, para vir, porque ele morava
meio longe, gasolina e ônibus e não sei o que, né? Ele disse, pastor, eu queria vir mais, mas não sei o que, e aquela situação. Aí quando eu comecei a ir, eu assim, comecei a pegar pesado no coração dele, falei, vamos lá, tem que se apegar, se converter de verdade e tal. Aí um dia ele falou para mim, pastor, já faz uns 20 e poucos anos, 25 anos que eu estou na igreja, porém, né, a minha vida financeira não vai. Pastor, eu tenho, até dia 15, dia 20 eu tenho que comer. Depois do dia 15, pastor, você não tem uma cesta básica, uma coisa da outra, é chuchu com não sei o que mais que ele comia no final do mês. Pastor, não tem mais nada. Todo mês ele ia lá no CRAS para pegar uma cesta básica. Todo mês. Que é a situação. Mesmo assim, ele disse, pastor, miséria. Eu falei, irmão, posso te falar uma coisa? Como é que tá negociando? Ah, pastor, não sobra, não sei o que. Eu falei, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, se você crê em Deus, creio. Eu falei, então você faz o seguinte, Deus diz, tudo aquilo que planta, colhe. Mas o pastor não sobra nada. Faz assim, começa nem que seja com a moeda. Porque eu disse, se você for fiel no pouco, sobre muito eu falei, faz um teste com Deus. Ainda que seja, não é, você pega, ainda que seja as moedas, mas começa a semear. E ele começou. Moeda mesmo. E ele começou todo mês, quando ele pegava o pagamento, pegava um pouquinho, fazia, Deus, é o meu melhor esse mês. E foi. O último ano que eu estive lá, ele foi até para os Estados Unidos. Ficou 15 dias nos Estados Unidos passeando. Quem é que já foi para os Estados Unidos passear aí nos Estados Unidos? Você vê. Ganhei uma casa do patrão, né? Ele pagava aluguel. Deus fez ele, depois que ele começou a buscar cada vez mais. E depois onde ele falou, pastor, depois que comecei a dar oferta na igreja, nunca mais fiquei sem dinheiro na carteira. É a fé chama, a fé vai. Né? Antes ele nunca sobrava, pagava e acabava. Mas é o que a Bíblia diz, trazer o dízimo, a oferta da minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ou a gente acredita em Deus, não acredita. Ou você crê em Deus, não crê. Não dá para negociar isso. Falar que crê em Deus e não fazer o que ele manda é brincadeira. Quer ver como isso é sério? Vou ler isso um pouco mais, depois eu vou voltar. Tem um outro versículo aqui para eu te mostrar. Um pouco mais. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave e a esterque, né? Arrumar ao redor. Se der fruto, ficará. E se não, depois pode mandar cortar. Em outras palavras, Deus não aceita ninguém estéril. Na vinha de Deus, não existe ninguém estéril. Se der fruto, fica. Se não der fruto, tira. Ponto. Por isso que a gente vê tanta gente, que as pessoas já foram de Deus, e depois você vai ver, a pessoa se afasta. Você foi chamado para ganhar almas. Olha o que eu vi isso. Toda pessoa foi salva, né, por uma palavra, e recebeu ministério de salvação. Todos têm. Esse ministério de salvação, todos têm. Toda pessoa salva tem o ministério de salvação, ponto. Se você foi salvo para salvar. Mas tem gente que já tem anos e nunca trouxe ninguém para Jesus, nunca levou ninguém, nunca converteu. Mas por quê? O coração não está nisso. Um dia vai chegar diante de Jesus, Senhor, eu te amo, Jesus. Mas peraí, você passou a vida inteira, quantos anos? 10, 15, 20, 30 anos, não tem uma alma para apresentar? Que coisa triste é isso. Então a gente tem que começar a prestar atenção. Tem vizinhos no nosso redor, tem parentes, fale com um, fale com o outro. Faça a sua parte. Ninguém consegue segurar. Aqueles que servem o Senhor, de nada tem falta. Aquele que me serve, o Pai honrará. Jesus disse, se você fizer alguma coisa por amor a mim, por amor ao Evangelho, nesta vida 100 vezes mais, e na vida por vida, a vida eterna, a recompensa eterna. Então não podemos ficar falando. Ele deixou isso aqui muito claro. Figueira não deu fruto, pode cortar. Agora tem mais uma para nós terminar, em seu Jesus. Deixa eu só ver aqui em Jesus. Mateus 21, 28. Antes de você entrar lá, deixa eu fazer uma pergunta. Você é filho ou não é filho? Você é filho de Deus? Só 3. Você é filho ou não é filho? Tá, vamos lá. Aqui ele vai falar sobre o filho que agrada e o filho que não agrada. Vamos ver qual que agrada e qual que não agrada. 31 diz assim, 25, 31. Vamos lá. E quando o filho do homem... Não, esse aqui não. Acho que é o 21 mesmo. Acho que foi. É o que puxei errado aqui. Vamos lá, voltar aqui. Volta aqui, acho que é 21, né? É 21, 28. É o minha que pulou errado aqui. Você estava vendo que nem você estava esquisito, estava estranho. 21, 28. Quem achou, diga amém. Diz assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse. Então, aqui quem está falando é o pai ao filho. Né? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondeu e disse, não quero. Não tem aquele que fala, não gosto, não quero. Não gosto, né? Mas depois, arrependendo-se, foi. Segundo, dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo.
Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. E agora? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você percebeu? Jesus está falando sobre entrar no reino. Ele está falando filhos que agradam, filho, vai trabalhar. Ah, eu não quero não. Ele vai dizendo, vai vir uma pessoa que era prostituta, gente que era mendigo jogando na rua, vai vir, vai servir Jesus. Os filhos que tinham privilégio não vão. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram no reino adiante de vós. É no reino de Deus. É forte, não é? Então nós precisamos entender, pastor, qual a diferença dos dois? Um diz, eu vou, aquela pessoa, Deus chama para ser obreiro, para ser isso, para ser aquilo, eu não sei porquê, mas Deus está falando, o mundo não conhece o obreiro, acho que tem alguém aí rebelde, não sei quem é, diante de Deus, não é de mim não, tá? Não estou falando isso por ninguém, não estou pegando o pé de ninguém, não tem ninguém em mente mesmo, tá? Não estou falando não pegar no pé de ninguém, tá? Mas se Deus está tocando, se é com você, então volta, né? Pega firme. Mas assim, se Deus chamou você para fazer, aí você fala, eu vou, vai e faz. Ou você fala assim, Deus, eu não tenho vontade. Poxa, mas é para Deus. Qual é o filho que agrada? Aquele que faz. Não é isso? Volta o versículo, quer ver? Volta o versículo. Dirigindo o seu segundo, falou-os de igual modo, né? Ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Um pouquinho mais, frente. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que fez. Não aquele que diz que ia fazer e não fez. Então, quem agrada a Deus? Quem agrada a Deus? Quem faz. E lembra que ele fala de filhos aqui. Ele fala para os filhos, filho, você vai trabalhar na vinha hoje? Senhor, não quero, mas depois, poxa, meu pai pediu, eu vou lá fazer. Ele está falando filho. Quem é filho de Deus aqui? Ele está dizendo, quem é que vai trabalhar na minha vida? Tem gente que fala, não, Senhor, pode contar comigo, mas depois não está nem aí. Segunda-feira já esqueceu de novo tudo lá. Terça-feira nem lembra mais. Um outro mês não tem mais nada. Está dizendo, quem é o filho que vai realmente fazer? Quem é que realmente vai agradar? É o filho que vai fazer, né? Às vezes, assim, na obra você fala, não precisa mais, depois vai. Então, agarre-se com Jesus, né? Eu vou parar por aqui, meu tempo acabou, mas deixa Deus falar o seu coração. Um dia você vai estar diante de Jesus e eu não vou estar lá do teu lado. É você e ele, ponto final. Cada um vai, a Bíblia diz que vai ter um trono branco e cada um vai dobrar o joelho e vai prestar conta da sua vida para Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo, que Deus te deu. Você tem talento para mexer nas redes sociais, né? Divulga a obra, né? Pega os versículos, pega a mensagem, pega um vídeo e divulga. Você usa as tuas redes sociais para glorificar. Fazei tudo para a glória de... Tem Face, né? O pastor comentou uma coisa esse dia com nós, eu fiquei pensando, verdade, né? Tem Face que a gente entra, que diz que é de cristão, mas não parece, né? Tem Face que a gente entra, dá até nojo, tão feio que é, né? E a pessoa diz que é crente, mas está lá falando mal, compartilha só murmuração, reclamação, e reclama de um, e reclama de outro, e não sei o quê, Tem outro que bota assim, na igreja só tem lobo, o Satanás do inferno. Poxa, falando mal da casa do Senhor, falando mal da noiva de Jesus, a pessoa não tem temor, não? Misericórdia, Jesus. Que sempre vai ter joio no meio do trigo, isso é fato. Jesus falou que ia ter e vai ter. Agora, o trigo continua sendo trigo. A noiva de Jesus, ela é purificada pelo Espírito Santo. Não brinca com isso. Quem cuida da igreja não é pastor, quem cuida da igreja é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem santifica a noiva é o Espírito Santo. Como a pessoa em consciência, sã consciência, vai falar mal da igreja, Jesus? Misericórdia. Aí nunca ganha uma alma. Aí fica a família, alguém entra no teu Face, falou, não é crente, olha aquilo lá, falei, não quero ser crente não. Fazer tudo para a glória de Deus. Volta para o versículo inicial para nós. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Pastor, eu vou prosperar na empresa. Vou glorificar lá. Para quê? Para você ser. Se Deus te honrou na empresa, não é para você pisar nos outros não, tá? Se Deus te colocou lá como um funcionário, seja um bom funcionário. Você foi colocado lá por Deus, glorifique a Deus. Tem gente que, na empresa é ruim. Não pode ser assim, gente. A gente tem que ser testemunho de Jesus lá. Tem gente que é encrenqueira para tudo, fica encrencando com todo mundo. Misericórdia, Jesus. O que ele diz? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Está trabalhando para a glória. Uma coisa que eu sempre falo assim, quantas vezes eu arrisquei minha cabeça na obra?
para defender pastores, para defender a igreja, para não fechar. Na época veio uma ordem, né, de cima para nós fecharmos igrejas. Aqui eu estou fazendo pastor também. E o pastor ligou para mim e falou, tem que fechar. Eu tinha acabado de abrir umas 5 igrejas pequenas, né, comunidades. E aí era do governo, tá? O governo começou a colocar uma taxa, queria uma taxa em cima de cada. É um problema do governo lá. E aí a ordem veio só, fecha toda igreja que não consegue se manter, fecha. Eu tinha umas 5 que tinha que fechar. Eu falei, pastor, não vou fechar não. Mas como você vai? Não vou fechar. Eu falei, acabei de abrir, agora vou perder essas almas lá. Eu falei, não vou fechar. O pastor falou assim, mas se der um problema, problema é teu. Eu falei, sim, senhor. Eu orei, clamei a Deus, invoquei a Deus, Deus falou assim, segura. Eu falei, o pastor falou assim, eu não sei de nada. Se der algum problema, a cabeça é tua. Eu falei, sim, senhor. Por quê? Eu não estou aqui para me agradar. Se eu tivesse, né, com medo de perder o meu cargo, com medo de... Eu não estou aqui. Quem me chamou para pregar o evangelho foi Jesus Cristo. E quem me colocou aqui foi Jesus. Isso aí, tira aqui. Pode ficar tranquilo. Enquanto Deus me quer aqui, eu vou ficar aqui. E a hora que o meu tempo aqui terminar, pode ter certeza, nem eu não vou querer ficar. Quando o meu tempo aqui acabar, eu faço questão de ir aonde Jesus quer. A hora que Deus fala assim, acabou. Sim, Senhor. Deus abençoe aqui. Senhor, manda o pastor aqui, né? Faça uma oração. Senhor, essas ovelhas são tuas, então coloca um pastor aqui para cuidar delas, que eu estou indo para a próxima missão em nome do Senhor Jesus. Eu tenho muito isso no meu coração, muito vivo isso dentro de mim. Então cuidado para não deixar nada disso entrar. Você está trabalhando no emprego, você foi promovido, você está trabalhando. Só para terminar, vou ter que mandar mais uma aqui, né? Uma senhora que veio para pastor, estou desempregada, pastor. Não sei, orou. Pastor, ora para mim arrumar um emprego. Beleza, orei. A pessoa arrumou um emprego. Bom, trabalhou 3 meses. Um dia ele veio e falou, pastor, olha, primeiro arrumar emprego. Eu falei, mas como assim? Não, pastor, porque eu saí de lá. Eu falei, como você saiu de lá? Não, pastor, eu saí. Eu falei, mas você não pediu um emprego para Deus? Falei, então, você pediu para Deus para sair? Não, falei, para pedir emprego, para depois sair sem pedir? Se você pede uma coisa para Deus, você não pode abandonar isso sem pedir, sem a direção dele. A partir do momento que Deus me deu o chamado, eu não posso sair daqui sem a direção dele, não dá. Você pediu um emprego para Deus, honra ele lá. Pastor, mas é difícil, Senhor, o Senhor me colocou aqui, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para honrar o Senhor. Ou então o Senhor me leva para outro lugar. Você não pode sair de um lugar sem a permissão de Deus. Aí a pessoa vai fazer de qualquer maneira, faz não sei o quê, aí quando vai ver tá tudo... Tem gente abandonando o casamento sem consultar o Senhor. Cada vez mais casamento. Gente, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Como é que você vai fazer uma coisa que Deus odeia? Parece que você fala assim, eu quero irritar Deus. Misericórdia, Jesus. Deus me livre, Jesus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Pastor, mas já aconteceu. Amém. Né? Pede perdão e segue em frente. Mas, poxa, você que conhece a palavra, uma coisa é você chegar lá de fora, você não conhecia a verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém. Mas você já conhece a verdade. Fale com Deus, luta lá, busca, Deus vai dar vitória no seu Jesus. Como é que eu vou fazer uma coisa que Deus odeia? Você pode pensar como isso é sério? Você pensa, não, pastor, vamos separar. Falei, eu vou fazer o que Deus odeia. Me ajuda, Jesus. Né? Deus já falou, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Olha, não deixe, não vale. Andar com Deus é bom. Andar com Deus é bom. Esse tempo aqui passa rapidinho. Alguém já passou lá no cemitério? Quem já foi no cemitério? Já viu quanta gente já está lá? Pois é, isso aqui é um teste, vai acabar. Cuidado quando você começa a viver para você e você esquecer que você foi chamado, escolhido por Jesus. A quem muito lhe é dado, muito mais lhe é cobrado. A um ele tinha dado 5, a um ele tinha dado 3, cada um foi dar conta do que recebeu. Eu vou ser cobrado pelo que eu recebi, você pelo que você recebeu. Deus dá um talento de uma coisa para um, para outro, para outro. Por exemplo, para mim ele vai cobrar aquilo que ele me deu. E para você o que ele te deu. Um dia ele vai chegar e falar assim, tá vendo aquelas almas lá no inferno? Tá vendo? É porque você podia ter patrocinado, você podia ter feito, você não fez. Elas foram para lá porque aquela igreja não foi aberta. Vocês foram para lá porque lá não tinha condições. Porque aquela igreja lá teve que fechar porque não conseguiu se manter. Porque você é para manter aquilo lá. Você já pode pensar o preço que vai ser isso? Um dia você tem que falar assim, as pessoas estão no inferno porque eu não cumpri a minha missão. Misericórdia, gente. Misericórdia. Andar com Deus é bom, mas é responsabilidade. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, há 2 filhos, Pai. O Senhor pediu para cada um deles para trabalhar na vinha. Um prontamente disse, Senhor, eu vou. Mas depois não foi. O outro disse, eu não vou, Senhor. Mas depois foi. E o Senhor nos mostra, Pai, que aquele que foi, que fez, é o que fez a vontade do Pai. Pai, nós não queremos ser aquele que só fala de boca.
Aquele que diz que é servo, mas não tem servo, não serve coisa nenhuma. Aquele que diz que é obreiro, mas não tem nada de obra, não tem nada de atitude. Aquele que diz que é pastor, mas não age como um, não apacenta, não cuida, não ora, não luta. Ah, Deus, nós queremos ser, Pai, aquele que cumpre a missão, aquele que cumpre a vontade. Nós não queremos ser uma figueira estéril, meu Deus, no teu jardim. Nós não queremos ser cortados por falta de fruto. Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa nossa iniquidade, perdoa nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, às vezes, Pai, que aborrecemos, às vezes que brincamos com o casamento, às vezes que agimos sem pensar, às vezes que fizemos o que o Senhor odeia, só para ver que o Senhor odeia o divórcio. Como a gente vai aceitar uma coisa dessa em nossa vida? Ah, Deus, ajuda-nos a ser firme, ajuda-nos a ser perseverantes. Ah, o justo vive pela fé, ele não recua, ele não se deixa levar por emoções. Ele permanece naquele que foi chamado. Pai, eu te apresento cada vida. Eu oro neste momento por cada família, por cada um, Senhor. Eu peço perdão, Pai. Pai, essa pessoa que foi chamada para ser coluna na casa do Senhor. Pessoa que foi chamada para ser dizimista, para ser ofertante. Pai, que o Senhor venha capacitá-lo, Senhor. Melhor dar entendimento, dar sabedoria. Pai, essa pessoa que foi chamada para ganhar almas, Pai. Evangelista, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, a cumprir o chamado. Ajuda-nos a lançar a rede. Pedro, obedecendo a Jesus, emprestou o barco. Havia trabalhado a noite e não pescava nada. O barco de Pedro era estéril até ele servir Jesus. O barco de Pedro não dava nada. Era um problema. Ele ia, se cansava e voltava sem nada. Era um sofrimento só, até ser convidado por Jesus para servir. Jesus falou: Pedro, pega teu barco que não pega nada. Pega a tua vida que não funciona e traz aqui para me servir. Pedro pegou o barco, colocou ele diante de Jesus. Jesus, sobe nele. Eu vou cooperar com o evangelho. Eu vou cooperar com a obra. Eu vou fazer a minha parte. A Bíblia diz Jesus pregando no barco. Jesus fazendo a obra. Pedro dando condições para que a obra fosse. A Bíblia diz que em seguida, Jesus terminando de pregar, disse: Pedro, eu sei que você não pegou nada durante a tua vida. Eu sei que tua vida sempre foi estéril. Mas Pedro, agora você vai pescar como você jamais pescou na vida. Oh, servir a Deus é bom. Lançando a rede, encheu 2 barcos, não são barcos. Não tinha só para ele, não. Ele tinha para dar. Quando você serve Jesus, não é só o seu barco que enche, não. Não é só a sua vida que é abençoada. A vida ao seu redor também. Você tem poder para abençoar a tua vida e abençoar o redor. Servir Jesus é melhor. Você vai ter o que dar para os outros. Você não vai ficar preocupado com a sua vida, porque você vai ter tanto que vai sobrar para você abençoar ao redor. A bênção não é só para você. A bênção não é só para você encher o teu barco, mas é para você encher o barco dos outros também, para você ajudar os outros, aquele que colheu mais para ajudar quem colhe menos, e assim todos são abençoados. Pai, eu abençoo o teu povo, eu peço graça, misericórdia, ajuda no Senhor. Em seguida, Jesus olhou para Pedro: Pedro, agora você vai ser pescador de homens, agora você vai lançar rede em terra diferente, você vai produzir para o reino, você vai ser um ganhador de almas, você vai ser alguém que vai levar pessoas à vida eterna. Gente vai ser curada, a tua sombra vai curar. Ah, Deus, uma vida estéril. Depois começou a honrar o reino. Nada mais foi igual. Senhor, ajuda nós a fazer a tua vontade. Eu te apresento cada vida, cada família e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. E amém.